Olá, tudo bem? Veja, pessoal, estamos encerrando o nosso caderno 4. Praticamente é o último assunto que nós vamos tratar esse ano. Então vamos lá. Voltamos a falar então do assunto coerência e coesão textual. As aulas 53 e 54, elas tratam de coerência textual, sequências discursivas. E aí, se vocês observarem, há vários exercícios que eu já andei lendo, rascunhando respostas. E depois, nas aulas 57 e 58, coesão textual. E também ela trata como sequências discursivas nos gêneros textuais. Então, o que eu fiz? Eu juntei esses dois módulos de aula para uma aula só. Então, nós vamos tratar das sequências discursivas e eu vou abordar junto coesão e coerência. Coesão, plano gramatical, estrutural, e coerência, o plano simbólico, o plano do significado, do sentido do texto, certo? Como eu já tratei dessas duas aulas nas nossas aulas complementares que aconteceram aos sábados, aqui eu vou juntar, fiz uma aula diferente, explicando com uma forma diferente e fazendo aqui alguns exercícios com vocês. Vai ficar bem legal, vocês vão gostar desta aula. E aqui eu tô trazendo para vocês, eu peguei um vídeo que fala sobre a família, o conceito de família que foi mudado no dicionário no século XXI. Então eu peguei uma proposta de redação da prova do vestibular da UFPR de 2013, que tratava naquele ano exatamente dentro deste conceito. Então, é para você continuar um texto da psicóloga Roseli Saião. Então, você vai dar uma progressão temática, que é exatamente dentro do que nós temos aqui nessas aulas. Coesão e coerência textual, que tem tudo a ver com a progressão do texto, com a estrutura, com a unidade de sentido. Ficou uma aula bem bacana, eu espero que vocês gostem. Vamos lá então ver essa aula? Sequências discursivas, coesão e coerência textual. Estamos na apostila 4, como já foi dito, aulas 53 e 54, 57 e 58. Coesão textual é o mecanismo de articulação textual que cria vínculos entre palavras, orações e diferentes partes de um mesmo texto. É como se fosse a linha que amarrasse todas as ideias dentro do meu texto. Coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida. Então, todo esse arranjo que é proposto pela coesão tem como função a construção dos sentidos, da textualidade, proporcionando a concatenação. Então, todo esse arranjo, que é aliado à coesão, ele tem um significado, ele passa para nós uma ideia. E no plano do significado, nós temos, então, a coerência. Caro papai, ontem fez uma bela noite. O sol brilhava entre as trevas e eu, sentado em uma pedra de pau, à sombra de uma árvore sem troncos nem galhos, escutava atentamente um mudo falando consigo aos companheiros. Prefiro 1000 vezes a morte à vida. Ao longe, próximo dali, havia um bosque sem árvores. Os pássaros saltavam de galho em galho e os elefantes descansavam à sombra de um pé de couve. Corri devagar em direção à minha casa, entrei pela porta dos fundos que fica na frente. Como já era cedo, deitei o paletó na cama e pendurei-me no cabide, onde após dormir um bom sono, sonhei que estava acordado. Aí, dei marcha ré, rumei para o banheiro, onde me serviram um jantar. Depois de ter comido o guardanapo, limpei a boca com o bife, olhei para o lado e vi um cego lendo um jornal religioso sem letras, que dizia: os 4 evangelistas são 3, Esau e Jacó. Esse texto não faz sentido, né, gente? Ele é propositadamente incoerente. Mas qual seria a sua intenção comunicativa, então? Atiçar a atenção do leitor e gerar riso. Como se trata de uma anedota, os fatores de incoerência são justamente o que tornam esse texto mais interessante. Aqui, o absurdo é a regra. Coerência externa. Quando os conhecimentos apresentados no texto são compatíveis com aquilo que é reconhecido como verdadeiro, são pertinentes ao mundo
mundo dito real, dizemos que há uma coerência externa. Então, se no meu texto eu estou falando algo e o que eu estou falando confere com a realidade, é coerente. O discurso do presidente lá na ONU, por exemplo, eu li em algum periódico dizendo que estava incoerente, porque o que foi dito lá não é coerente com a nossa realidade. Coerência interna decorre da unidade de significado dentro do texto. Então, quando coerente, o nosso texto ele satisfaz aos 4 requisitos: continuidade, progressão, não contradição e relação. Isso nós vimos na aula anterior e vamos rever aqui. Esses definidores de coerência interna, eles são válidos, sobretudo quando se trata de um texto redigido na linguagem denotativa. Eis os exemplos de coerência interna e externa. Se você ainda não viu esses filmes, assista. Observando nesses filmes o propósito apresentado, veremos que eles mexem com a noção de coerência interna e externa, porque o enredo, os personagens, a atuação das personagens subverte aquilo que se espera do comportamento de personagens de contos de fada. Então aqui, Shrek e Encantada são 2 vídeos que seriam os exemplos aqui de coerência interna e coerência externa. Vejamos agora exemplos de tipos de coerência. Cada texto possui o seu universo textual, que é em geral cópia do mundo exterior, o real. Assim, para que possamos compreender um texto, nós estabelecemos uma espécie de comparação entre esse universo textual e aquilo que conhecemos do mundo real. Esse fator de comparação, ele vai se ampliando à medida que o nosso conhecimento evolui. Então, quanto mais conhecemos, quanto mais possibilidades de leitura e de compreensão temos, mais comparação entre tais universos nós conseguiremos fazer. Conhecimento de mundo, portanto, é fator de extrema importância e coerência para um texto. Eu posso não entender um texto pelo fato de este ter um vocabulário acima do meu conhecimento. Eu vou ler e não vou entender, vou falar que é incoerente. Se eu pegar a Hora do Brasil, ouvir aquele programa de rádio às 7 da noite, que só trata de assuntos do governo, de repente eu posso dizer que não é coerente. Por quê? Porque eu não vou entender. Eu posso pegar um texto e esse texto ele se repetir e ele ser um texto enfadonho, repetitivo. E eu posso dizer que está incoerente, que não me agrada. Então, os fatores, eles são exatamente muito pertinentes ao mundo real, aquilo que nós conhecemos como coerente, como real para nós. Vejamos agora os exemplos que foram citados nas aulas anteriores, que são princípios pelo linguista Charol, o linguista francês. Continuidade. Ao longo de um texto coerente, ocorrem repetições, retomadas, palavras, frases que vão sendo apresentadas dentro do texto. E essa retomada, normalmente, ela é feita com os mecanismos de coesão. São as elipses, as catáforas, as anáforas, as reiterações. Essa retomada em todo o texto, elas estarão presentes para costurar as ideias e manter essa relação entre as ideias. Para estabelecer, então, a continuidade, é preciso que se agregue ideias novas às ideias já conhecidas, para que não seja repetitivo. E aí o texto, então, ele vai progredindo de um modo equilibrado. Progressão. Em um texto coerente, um tema tratado deve progredir, deve sempre acrescentar novas informações ao que já foi dito. A progressão, ela complementa a continuidade. Esta garante a retomada dos elementos já tratados e aquela garante que o texto não se limite a repetir indefinidamente o que já foi exposto. Os mecanismos de coesão sequencial, eles contribuem de forma decisiva para que esse processo de progressão vá acontecendo. Ao utilizar um conector, uma partícula sequenciadora, ou ativar um campo lexical, ou seja, colocar um sinônimo, auxílio desses mecanismos linguísticos, as informações novas, então, vão aparecendo. Não contradição. Em um texto coerente, não devem surgir elementos que contradigam. O texto não deve destruir-se a si mesmo, tomando como verdadeiro aquilo que já foi considerado. Esse tipo de contradição, ele só pode ser tolerado quando ele for integrado
intencional. É muito comum o aparecimento de uma contradição na conclusão ou até mesmo no título. Então, quando o produtor do texto ele põe o título primeiro e ele começa a escrever depois, pode acontecer, ou a conclusão quando ela for muito apressada. Relação. Em um texto coerente, os fatos, os conceitos, eles precisam estar relacionados. Essa relação ela deve ser suficiente para justificar a inclusão num mesmo texto, promovendo então o que a gente chama de progressão semântica. Todas as informações, as opiniões, os comentários expostos, todos estão centrados no propósito do produtor e rigorosamente eles estão dentro do que se tem como intencionalidade comunicativa. O texto assim, ele vai apresentar um bom índice de informatividade. Vejamos agora o exemplo desses 4 fatores de coerência. A baleia azul é uma espécie cosmopolita que realiza migrações sazonais para regiões tropicais durante o inverno com fins reprodutivos. Já no verão, esta espécie movimenta-se em direção às águas mais frias e produtivas dos polos à procura de alimento. Esses cetáceos geralmente são avistados em pares, mas podem ser encontrados solitários em pequenos ou grandes grupos de até 60 indivíduos, esse último associado a áreas de alimentação. Seu corpo alongado e aerodinâmico contribui para a alta velocidade de natação da espécie, que pode alcançar até 48,3 km por hora em situações de alerta. A baleia azul apresenta em geral uma coloração azul acinzentada, porém nas águas frias da Antártica, Atlântico Norte e Pacífico Norte costuma apresentar a região ventral amarela esverdeada devido à presença de micro-organismos de fitoplâncton denominado diatomácea. Outras características desses animais são a sua cabeça achatada e larga em forma de U, pequena nadadeira dorsal e a emissão de sons de alta e baixa frequência que podem ser ouvidos a milhares de quilômetros de distância. Essa última característica, inclusive, deu à espécie o título de voz mais poderosa do reino animal, visto que seus sons podem alcançar até 188 decibéis. Pessoal, aqui então eu tenho praticamente os 4 princípios. A baleia azul é uma espécie. Depois eu tenho a palavra que, depois eu tenho a palavra espécie, cetáceos, solitários, pequenos ou grandes grupos, pares, indivíduos, baleia azul novamente. Então, se a gente observar todas essas palavras, dentro do que a gente chama de plano semântico, fazem parte de um mesmo objeto aqui que eu estou tratando, que é a baleia azul. E eu promovi, por meio dessas palavras, que a gente chama que é a expansão lexical, o plano do significado. Progrediu. O meu texto ele teve uma progressão temática. Eu fui acrescentando informações novas. As palavrinhas já, e, mais, e, para, porém, devido a, e, visto que, eu não selecionei todas, coloquei somente estas. Vocês vão perceber que são elementos de coesão, que são os conectores ou locuções conjuntivas que vão estabelecendo a costura do plano textual. Então aqui as palavrinhas já, e, mas, elas estão interligadas diretamente à ideia que eu quero transmitir aqui. E isso provoca o que nós chamamos de coerência. Depois do primeiro parágrafo para o segundo, do segundo para o terceiro, vocês vão percebendo a conexão que há entre um parágrafo e outro. A baleia azul é uma espécie. Estes cetáceos, a baleia azul apresenta em geral outra característica deste animal. Então vocês vão percebendo que está tudo conectado, está tudo concatenado. Como vimos, citamos aqui os 4 princípios do linguista francês. Houve a continuidade, relação de sentido, progressão e não houve a contradição. Em nenhum momento aqui eu citei algo que contradiz ao que eu estou falando. Como vimos então, progredir é fazer o meu texto avançar no tema sem ferir os princípios de coesão e coerência. Eu fui apresentando informações novas sobre a baleia, mas mantendo a mesma unidade de sentido, ou seja, mantendo a relação entre as ideias. Nesse texto sobre baleia, não teve repetição de informação, não teve mudança abrupta de assunto e não teve contradição que provocasse ruptura entre as ideias. Não seria coeso eu falar sobre tubarão, sobre pesca submarina. Eu poderia progredir mais se eu quisesse, poderia falar sobre diferentes aspectos da baleia azul, como peso ou quais são as espécies mais ameaçadas.
Poderia colocar outro aspecto ou outra característica, mas não foi o caso, certo, gente? Progressão temática, então, é acrescentar informação nova, é garantir que as partes do texto, palavra, período, parágrafo, vão sendo amarradas coerentemente pelos elementos de coesão. Em outras palavras, com um bom uso de anafórico e catafórico, que são duas palavrinhas que representam exatamente os elementos coesivos. A anáfora é uma expressão que faz referência direta ou indireta a um termo anterior. A catáfora é um termo que estabelece uma relação com algo que eu vou citar no meu texto. Então, a anáfora seria esse, essa, disso, isso, ou alguma palavrinha, esses indivíduos, quando eu falei da baleia. A catáfora é quando eu vou ainda falar este exemplar de baleia, então a palavra este é uma catáfora, eu antecipei, ou fui ao supermercado e comprei tudo isto, 2 pontos, e aí eu vou citar. Então, o isto, aqui neste caso, ele é uma catáfora. Certo, gente? Atividade proposta. Temos atividade na apostila, mas aqui eu vou propor essa atividade para substituir o parágrafo que nós temos ali. Leia abaixo os parágrafos iniciais de um texto da Roseli Saião, que foi publicado na Folha de São Paulo em maio de 2012. Escreva 2 parágrafos de 8 a 10 linhas para promover a progressão deste texto. Então, você vai dar continuidade e concluir neste texto. Então, você vai apresentar uma articulação clara com os parágrafos iniciais, você vai acrescentar informações novas para garantir a progressão, mantendo os princípios de continuidade, de relação, de não contradição e de progressão, e você vai manter o mesmo padrão de linguagem também. A família passou do singular ao plural. Antes havia a família. Quando nos referíamos a essa instituição, todos compartilhavam de uma mesma ideia. Homem e mulher, unidos pelo casamento, filhos e parentes, ascendentes e descendentes e horizontais. E como os filhos eram vários, a família era bem grande, constituída por adultos de todas as idades e mais novos também. Pai, mãe, filhos, tios, tias, primos, primos, avós, etc. Eram palavras íntimas de todos, já que sempre se pertence a uma família. Quando as palavras madrasta ou padrasto, ou até mesmo enteado, precisavam ser usadas para designar um papel em um grupo familiar, o fato sempre provocava um sentimento de pena. É que na época da família no singular, isso só podia ter um significado: morte de um dos progenitores. Mas essa ideia de família só sobreviveu intacta até os anos 60. A partir daí você vai continuar. Então, coesão. Primeiro veja esse mas. A partir desse mas, você vai ver como deve ser a progressão desse seu texto. E a partir dos anos 60. Então, essas informações agora dependem muito do seu conhecimento de mundo. Lembra que eu falei no primeiro slide que isso depende muito do que nós temos de vocabulário e de repertório para acrescentar? Eu coloquei aqui aquelas 3 imagens para ajudar vocês, que são as famílias a partir dos anos 60. E, na verdade, essas figurinhas que foram colocadas, vocês vão perceber que papai, mamãe, filhinho e cachorrinho passou a fazer parte da família, casal por união homoafetiva, então no caso ali 2 indivíduos e uma criança, e aqui vocês estão vendo um casal que tem um cachorrinho como filho, opta por não ter filhos. Existem modelos infinitos de família, não são só esses, e também não são somente esses que nós tivemos o divórcio, depois nós tivemos o irmão, o meio pai, meio mãe. Vocês vão ver que há vários modelos. Vocês vão ver agora um vídeo que vai auxiliá-los na produção desse texto. Certo, gente? Vamos ao vídeo agora? Olá, eu sou a Ângela Nunes. Seja muito bem-vindo ao Família com Roseli Saião, um novo programa de Veja que vai trazer semanalmente discussões sobre família, comportamento e educação. Roseli, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer e uma honra. Roseli, para começar, para a gente abrir nosso primeiro programa, eu tenho aqui uma pergunta da Lauren Stefani. Ela quer saber qual a definição de família hoje. Ai, eu adorei, porque a gente não tem.
Mas é bom a gente fazer um caminho nessa história, né? Tradicionalmente, a família era o grupo de pessoas que tinham ligação ou de sangue ou de aliança. Ou seja, de sangue porque vinham dos mesmos ascendentes, ou de aliança porque se uniam, né? Marido e mulher, no caso, era uma união por aliança. Isso durou, assim, com certeza, até por volta do final dos anos 50. Com o início dos anos 60, tudo começa a mudar, né? A sociedade, o comportamento, os códigos e valores morais. E é a partir desse momento que começa a mudar a família também. Inicialmente, de maneira tímida, uma mudancinha aqui, outra lá, em casos mais ou menos isolados, né? Mas com o decorrer do tempo, Ângela, as famílias entraram num processo de transição. Tanto que hoje a gente fala nas novas famílias, né? E quando a gente fala em novas famílias, em geral, a gente quer dizer a configuração familiar. Mas as novas famílias podem ter a configuração tradicional, clássica, né? Homem e mulher que se casam e têm filhos e permanecem casados cuidando dos filhos. Esse é o clássico. Mas eles podem ter um tipo de relacionamento totalmente diferente entre si e com os filhos também. O que já nos permite dizer que essa família, com um desenho clássico, é uma nova família também. Mas eu li uma vez, eu acho que de um psicanalista, a tentativa dele dizer o que é a família hoje, né? Porque são tantas mudanças. Por exemplo, o divórcio e os recasamentos. Aí geram novos filhos que são meio-irmãos de outros. E aí pode acontecer novo divórcio, novo recasamento. O que é a família hoje? Quem faz parte da família? Então, nesse texto que eu li, que foi uma brincadeira que nos faz pensar, né? Ele disse assim, olha, hoje o que nós podemos dizer é que família é o grupo de pessoas que tem a chave da mesma casa. Porque ficou quase inviável a gente determinar que ligações de sangue, de aliança, que permitem chamar aquele grupo... O nível da família, você está falando. É tudo família. Exato. E é interessante que isso entra numa outra questão que a gente também recebeu de um outro leitor, que é a Zélia Pereira, que ela pergunta sobre essas novas famílias, quando a gente está falando de 2 pais, 2 mães, pais e mães solteiros. Como que a gente... você está falando até agora de configurações diferentes, de um homem e uma mulher que se divorciaram, casaram de novo, que tem outro filho. Mas você tem uma família que é completamente nova, não necessariamente com um homem e uma mulher, nem mesmo com dois indivíduos só, necessariamente. Exato. Toda vez que a gente fala em novas famílias, um grande número de pessoas identifica assim, casais homoafetivos, né? Mas as novas famílias são inúmeras, são tantas e tão diferentes que a gente ainda não foi capaz de delimitar. Quantos tipos, quais são os tipos, inclusive porque ainda a família está em processo de transição. Ou seja, se as mudanças não terminaram, a gente ainda não pode estudar o fenômeno perfeitamente, né? Claro. Acho que família é algo que se compõe internamente, primeiro. É muito mais um sentimento, a vontade, um desejo, do que propriamente um rótulo ou uma delimitação de quantos e quem. Para mim é a base de tudo, é exemplo, para mim é de fato pilar mesmo. Ser pai não é só aquele cara que pega, bota no mundo. Chegar e botar no mundo é a coisa mais fácil que tem. Uma pessoa que acredite em você e que te apoie, independente de qualquer situação, de qualquer coisa, de qualquer condição. Toda família nasce do amor, se alimenta de amor e tudo está baseado no amor. Foi aprovado hoje em uma comissão especial da Câmara o Estatuto da Família. Como núcleo formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Quer dizer que eu, como avô, meus netos não são minha família, meu bisneto não é minha família. Então quem é a família deles? A nossa família, basicamente, somos nós duas, que é criação, é educação, é amor. Se o artigo 5º da Constituição diz que a lei é igual para todos, independente de raça, gênero, religião, e se não existe impedimento no Código Civil para que 2 pessoas do mesmo sexo sejam consideradas uma entidade familiar, então negar esses direitos a mim seria uma violação dos meus princípios constitucionais. Olha isso daqui, sabe, assim,
e outras milhões de famílias que tem por aí, mas como que isso aqui pode não ser uma família? O que leva uma pessoa a acreditar que pode definir o conceito de família do outro, né? O que se passa na casa do outro, no coração do outro, né? Acho que o amor não sabe, não entende de mais nada, não tem instituições, de estatutos, nem de políticos, nem de dicionários, né? Acho que cada um sabe quem é a sua família e acho que isso que importa. Eu sou padrasto deles, mas eles são minha família. Não sei o que seria de mim sem eles. Somos uma família. Não, somos um estiver de novo. Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido direitinho o que é para fazer, que vocês tenham feito ou que vocês façam essa atividade então proposta aqui, que é do vestibular, e os exercícios que nós temos aqui na nossa apostila, eu vou comentar com vocês nas aulas síncronas e vou passando as respostas, as possibilidades de resposta, e a gente vai continuando aqui, certo? Beijão, tchau!